Vamos ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor Natanael, a nossa irmã Santana, ela quer um comentário acerca de quanto mais a pessoa tem um coração bom, mais sofre. Bom, Jesus avisou que isso iria acontecer. Em João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Agora, o que ele deixou ensinado a respeito? No Sermão do Monte, que se encontra nos capítulos 5 a 7 de Mateus, no versículo 38, ele faz uma citação do preceito da lei do antigo concerto, da antiga aliança, que dizia assim: olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez o mal, recebe o mal na mesma proporção. Jesus declara: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ora, aqui está um procedimento recomendado por Jesus que nos leva, às vezes, a desculpar, perdoar pessoas que tratam-nos mal quando nós fazemos o bem. Logo, se somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, por que não aceitar a orientação que ele traça para essas ocasiões? E a Bíblia registra ainda que Pedro um dia ficou zangado e chegou para Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E aqui você troca a palavra irmão, pois quantas vezes pecará meu vizinho, meu amigo, meu parente contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, irmã Maria José, a senhora está tendo essa disposição na sua reação quando sente uma injustiça, uma decepção, depois de ter feito bem para uma pessoa, ao invés de receber um obrigado, ainda está sendo mal encarado? Por sua vez, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Tenha cuidado para continuar em sua obra de fazer o bem às outras pessoas, e se for maltratada, tem 2 opções: se afaste ou continue a fazer o bem mesmo recebendo o mal, dentro da orientação que Jesus deixou para nós. Pastor, nossa ouvinte Sueli, ela pergunta: o que devemos fazer para sermos salvos? Prezado ouvinte Sueli, 4 pontos que são indicados na Bíblia Sagrada como fundamentais para a nossa salvação. Primeiro, reconhecermos que todos somos pecadores. Ninguém procura a salvação se não se sentir perdido. E a Bíblia enfatiza: por um homem entrou pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então reconheça em primeiro lugar sua condição de pecadora como ser humano
que viemos de Adão e Eva, somos pecadores. Saiba, em segundo lugar, que o estado de sermos pecadores, que é encarado com indiferença para muitas pessoas, a Bíblia diz que é um estado muito grave aos olhos de Deus. O salário do pecado é a morte. Então haverá um dia de juízo. Juízo final, quando todos vão comparecer diante do juiz divino, porque diz a Bíblia, vão se abrir todos os sepulcros, todos ressuscitarão, e os que ressuscitarem para a vida eterna vão ressuscitar antes. E 1000 anos depois haverá a ressurreição do juízo final, quando toda pessoa que não tiver o seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Lago de fogo é a Geena, é o castigo eterno acerca do qual Jesus falou que haverá choro e ranger de dentes. Não é aniquilamento, morreu, acabou-se. Haverá choro. Terceiro, Jesus veio a este mundo com um propósito: salvar os pecadores. Ele disse em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvação não existe fora da pessoa de Jesus Cristo. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Logo, se Jesus veio salvar, ele fez uma obra de redenção por nós. Primeiro, diz a Bíblia que ele morreu por nós. Não é apenas um fato histórico, ele morreu, mas o motivo que o levou à morte. Morreu por nós. Logo, a morte de Jesus é uma morte sacrificial. Ele tomou o nosso lugar. E lá na cruz, ele carregou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24. Foi sepultado, e ao terceiro dia, quando as mulheres foram ao sepulcro para levar especiarias para derramar sobre o seu corpo, ouviram a informação angelical. 2 anjos disseram: ele não está aqui, o corpo dele não está aqui, porque ele ressuscitou. Então nós cremos no que Jesus fez por nós, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e agora a nossa parte é aquela que João, capítulo 1, versículo 12, aponta: todos os que o receberem, dá-lhes ou deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Vou repetir: todos os que o receberem, todos, alcançam o direito de serem feitos filhos de Deus. Ora, não há condenação para um filho de Deus. Para uma criatura de Deus que não se arrepende, sim, mas para aquele que é filho de Deus, pela sua fé em Jesus Cristo, já não há mais condenação. Faça isso. Como fazer? Então, finalmente, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E no versículo 13 declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E eu queria convidá-la
para agora nós fazermos esta oração. Você repetindo comigo estas palavras muito simples, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e eu Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Eu Te agradeço porque Tu me aceitas como eu sou e perdoas todos os meus pecados. Toma conta da minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que Tu queres que eu seja. Amém. Feita esta oração, sua decisão está concretizada. E, embora nós sejamos pessoas que às vezes temos sentimentos que se alteram periodicamente, nós temos a palavra de Deus que, na indicação do apóstolo Pedro, esta palavra permanece eternamente. E é a palavra que nós estamos pregando para a pessoa. Diz o apóstolo Pedro assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Versículo 25. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Convidamos a senhora que nos ligou para entrar em contato conosco para nós darmos mais informações. Um ouvinte, morador em Vicente de Carvalho, que não quis identificar-se, ele pergunta: Jesus Cristo vai reinar aqui na Terra? Sim, nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 20, que quando Satanás for aprisionado, ele então nós vamos ter o reinado de Jesus Cristo aqui na terra. A sequência do que nós falamos está... Essa é a primeira providência, que está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3. Será amarrado no poço do abismo por 1000 anos. Os santos da tribulação, também possivelmente os santos do Antigo Testamento, ressuscitarão dentre os mortos para participar deste milênio, conforme Apocalipse 20, versículo 4. A igreja e todos os santos martirizados na tribulação também reinarão com Cristo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada várias referências que assim mostram. Por exemplo, Apocalipse 2, 26, 27, Apocalipse 3, 21, 5, 9, 10. Então, uma sucessão de textos que mostram isso. Cristo reinará na terra sobre os santos da tribulação que estiverem com vida na sua vinda. A duração do reino será de 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 4 e 7. Os filhos de Deus que viverem nesse período gozarão de paz, de descanso durante este período. A natureza será restaurada à sua ordem e perfeição original, como temos textos no livro de Isaías que nos mostram essa situação. Por exemplo, nós indicamos Isaías 14, versículos 7 e 8, Isaías 35, versículos 1, 2, 6 e 7. Então, vários textos do livro de Isaías nos mostram isso. E aí está, então, esse período milenial de que fala a Bíblia Sagrada, no capítulo 20 do Apocalipse, com a prisão de Satanás e o seu lançamento no poço do abismo.
O ouvinte Robson, ele pergunta se a Bíblia ensina que a raça negra é uma raça amaldiçoada, pastor. Quero responder que essa ideia não é bíblica. O que nós encontramos aqui no capítulo 9, porque algumas pessoas entendem que a raça negra chegou a essa situação através da maldição que Noé lançou sobre o seu filho, chamado Cã. A Bíblia registra no capítulo 9, a partir do versículo 20, que Noé plantou uma vinha e bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda, como dizendo numa linguagem mais atual, ficou nu, e viu um dos filhos dele, Cã, a nudez do seu pai, e foi propagar para os outros irmãos. E os dois irmãos, Sem e Jafé, com uma capa, puseram-na sobre os ombros e, virados para trás, sem olhar para a nudez do pai, cobriram o pai. E quando Noé despertou do vinho, soube o que seu filho Cã lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então esta maldição, maldito seja Canaã, é ensinada pelo mormonismo como a consequência à raça negra, que por muitos anos naquela organização religiosa não tinham privilégios, eram cristãos de uma segunda classe por causa da cor. Hoje, a partir de 1978, essa diferença já foi tirada. Então quero dizer que a cor da epiderme nossa é decorrente mais da situação geográfica onde nós estivermos. Se estivermos em países tropicais muito quentes, como a África, a tendência é o escurecimento da pele. Se estivermos em países frios, já a cor é diferente, a branca ou a vermelha, como se costuma dizer. Então, a epiderme, a cor da pele, não é decorrência de maldição, e sim uma situação decorrente da posição geográfica onde nós nos situarmos. Ouvinte também que não quis identificar-se pergunta: o que quer dizer apóstolo? Hoje nós encontramos alguns líderes religiosos que adotaram para si essa preferência de se chamarem apóstolos, porque admitiram que há um tipo de unção apostólica em nossos dias. São novidades que aparecem por líderes americanos e que trazem isso para cá, para o Brasil, e alguns brasileiros que gostam muito de copiar o exemplo dos americanos também adotaram para si. A palavra apóstolo, ela tem um sentido simplesmente de mensageiro. Melhor dizendo, enviado. E a Bíblia nos apresenta que, por exemplo, no livro de Lucas, o nome dos apóstolos dados, ou seja, aqueles que foram indicados por Jesus para apóstolos, são 12. E aqui, então, são indicados estes nomes. Se alguém quiser ler, pode buscar esses nomes. Também aparece em Mateus capítulo 10, do versículo 2 em diante. Mas eu quero dizer o seguinte, que há uma condição na Bíblia Sagrada para que
alguém pudesse usar o título de apóstolo. Quando Judas traiu Jesus, foi preciso indicar outro no lugar dele. E aí se reuniram para indicar um novo nome, uma nova pessoa, mas se exigiu de dois que se apresentaram como candidatos que eles tivessem uma condição para poderem entrar na indicação, na eleição do apóstolo. E isso está no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E a condição foi que eles tivessem acompanhado, diz aqui, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, conhecedor dos corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então essa condição não existe nos apóstolos atuais. Homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que ele ascendeu aos céus, que fosse testemunho da ressurreição de Cristo. Outro ouvinte também que não quis identificar-se, pergunta, diz: quando se está fazendo tatuagem, sai um pouco de sangue. Isto pode ser um pacto de sangue maligno? E ele também pergunta se Deus condena a tatuagem, pastor. A Bíblia condena a tatuagem. Em Levítico 19, versículo 28, na NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. E nós queremos dizer que há implicações, segundo o dicionário de símbolos. A tatuagem é um tipo de símbolo que tem sentido sacrificial, místico e mágico. Assim, não se trata apenas de um modismo, ela encerra em si mesmo o conteúdo simbólico e a própria aplicação dessa prática. Disse o seguinte: na antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto dos deuses demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. O sangue que brotava das feridas, o qual, segundo criam, levava consigo os espíritos malignos. Dá ideia de consagração. O pacto era feito para incorporar a entidade do desenho. Por exemplo, escorpião, demônio e outras figuras dantescas. Então aí está que uma pessoa cristã, ela não deve tatuar o seu corpo. Se condena? Sim, condena. E ainda tem o problema dos perigos de contrair o vírus da HIV, hepatite, infecções bacterianas e virais, como a pessoa aqui relata. Saiu um pouco de sangue. Olha, é uma situação que amanhã pode provocar um mal físico. E, segundo diz aqui, sangue pode ser um pacto maligno. Indiretamente, é uma consagração a uma entidade. E é incompatível para um cristão assim agir.